Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa disciplina de avaliação da aprendizagem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Tiago. Estarei acompanhando vocês nesse mês, nessa disciplina, tá bom? Eu espero que vocês entrem em contato comigo para tirar as eventuais dúvidas que vocês vão ter no decorrer do curso, tá bom? Então vamos dar início. Nós vamos partir para o conceito do que é avaliação da aprendizagem. Segundo o Libani, de acordo com ele, a avaliação da aprendizagem é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho docente que deve acompanhar passo a passo no processo de ensino-aprendizagem. Então, na visão de Libani, ou não só Libani, mas de outros, a avaliação da aprendizagem é um processo fundamental, indispensável, porque vejamos lá, por mais que o professor venha a ser excelente, por mais que o aluno venha a ser esforçado, mas como é que vamos medir a aprendizagem do aluno? É através da avaliação da aprendizagem, porque assim, através dela os resultados vão sendo obtidos no decorrer do trabalho, conjunto com o professor e dos alunos, são comparados com o objetivo proposto e fim de constatar progresso, dificuldade e reorientar o trabalho para correções necessárias. É através da avaliação, e quando nós nos referimos à avaliação, eu não estou dizendo a avaliação, aquela prova que o professor faz, aquele trabalho. Isso não é avaliação, isso é uma das muitas ferramentas da avaliação. A avaliação da aprendizagem é o professor avaliar o aluno, avaliar a si próprio, avaliar a instituição, avaliar o conteúdo, avaliar a dificuldade que o aluno está enfrentando no processo de ensino-aprendizagem, tá bom? A avaliação reflete sobre o nível da qualidade do trabalho escolar, tanto do professor como dos alunos. É muito comum você ver instituições privadas, em faculdades e escolas particulares, eles ter aquela avaliação institucional da instituição e a avaliação do professor. Então, na escola privada, o professor, todo final de semestre, ele passa por uma avaliação dos alunos. A avaliação não é só do professor para o aluno, a avaliação é do aluno para o professor, da família para a escola e por aí vai, tá bom? A avaliação é uma tarefa complexa, não se resume a realização de provas e de tarefas, Ao pensar, eu fiz a avaliação de português, eu fiz a avaliação de matemática, não. O aluno ele fez um teste. E esse teste ele não é 100% preciso. A gente sabe que tem pessoas, que tem alunos, que eles têm dificuldade na hora de responder, porque dá o famoso, deu branco. Mas o professor, ele sabe que o aluno conhece, que o aluno é desenvolvido. Então, por isso, a avaliação ela vai muito além. A prova escrita é apenas uma das muitas ferramentas. Mas aí fica a pergunta, mas afinal, o que é avaliar? Será que você, como futuro professor, sabe o que é avaliar? Será que algum aqui já tem experiência em sala de aula, já participou do estágio, ou já trabalha, ou talvez possa ter algum exemplo de algum professor seu? Reflita. A aprendizagem ela é desenvolvida quando nós refletimos, pensamos sobre algum conteúdo. Então mas o que é avaliar? Avaliar é passar prova? Avaliar é quando o aluno tira notas boas? Não. Avaliar é um processo que acompanha no ensino e aprendizagem do aluno, do professor. A avaliação é uma das ferramentas mais importantes na aprendizagem. As funções da avaliação da aprendizagem. Vamos aqui ler uma frase de Luquezzi. É função ontológica da avaliação e a do diagnóstico. Por isto, a avaliação cria uma base para tomar decisões que, por meio de encaminhar os atos subsequentes na perspectiva de buscar maior satisfação nos resultados. Gente, vamos lá. A avaliação ela se baseia na tomada de decisão. Porque o professor ele está ensinando a turma, vamos dizer, professor de matemática. Aí os alunos, eles estão com dificuldade de subtração, Então, será que é correto, professor, sabendo que os alunos estão com dificuldade de subtração, o professor já partir para ensinar os alunos a
a multiplicação, a divisão, sendo que eles não aprenderam ainda subtração. Então, assim, a tomada de decisão é muito baseada pela avaliação. Os conteúdos são passando conforme a aprendizagem dos alunos. E como é que eu sei que os alunos estão aprendendo? Através da avaliação, né? A avaliação permanente, com finalidade diagnóstica, permite acompanhamento de todo o processo pedagógico, visando fundamentar o seu sucesso na medida em que fornece informações e a perspectiva diagnóstica rompe com o caráter punitivo e controlador da avaliação, fazendo com que ela sirva ao alcance do sucesso do trabalho pedagógico por meio de interpretações qualitativas dos dados quantitativos obtidos através de provas, exercícios, tarefas e etc. Tá bom? Nós temos a avaliação permanente, né? Porque a avaliação ela é um processo permanente no ensino, não é só no início, não é só no final da aula, do semestre, não. A avaliação é o processo permanente, tá bom? E nós temos que nos atentar à avaliação em si, a diagnóstica, né? Porque o que é a avaliação diagnóstica, ela vai mais a fundo, ela não vai saber se o aluno entendeu, aprendeu o conteúdo ou não, não. A avaliação diagnóstica, ela tem como principal objetivo conhecer, ela vai só diagnosticar, conhecer o aluno, conhecer o professor, conhecer a metodologia do professor, conhecer a instituição. Aqui, a função de propiciar da autocompreensão. A avaliação tem a função de propiciar a autocompreensão, tanto do educando quanto do educador, se autocompadecendo os sujeitos do ato educativo podem encontrar o suporte para o desenvolvimento pessoal. Por outro lado, o professor também pode se autocompadecer do seu papel de educador, no que se refere ao modo de ser, sua habilidade técnica, seus recursos didáticos, seu conteúdo e etc, tá bom? E nós temos a outra parte aqui, eu vou já comentar as duas, né? A função de motivar o crescimento. Na medida que a avaliação permite o reconhecimento de pontos que se está da possibilidade de ampliação dos limites, provoca a motivação para o crescimento, né? O diagnóstico realizado será capaz de criar o desejo de obter resultados mais satisfatórios. A avaliação pode ser motivadora, tanto para educar na medida em que pode mostrar onde ele está e até onde pode chegar, revelando quais são suas possibilidades no futuro. Então, gente, vamos lá. A avaliação ela tem uma função de ela autocompreender, né? Quem vai compreender? O aluno e o professor, eles vão ter aquela de se autocompreender, né? Para o professor, para o professor, ele vai autocompreender o seu processo, a sua metodologia, a didática e vai dizer até onde o professor pode chegar, né? Aonde o professor está, até onde ele pode chegar, quais são as capacidades do professor, tá bom? A avaliação, olha, ela tem assim os dois pesos e a medida que eu chamo, né? Porque assim, ela permite o reconhecimento do aluno. O aluno, eu sou bom, eu posso chegar mais lá, eu sou inteligente. E motiva o aluno a querer tirar nota baixa. Só que da mesma maneira, a avaliação, quando ela não é bem aplicada, quando tem aquele aluno que as notas dele são baixas, ele vai acabar se desmotivando, que não aprende, que tem dificuldade. Então, assim, tem que saber as ferramentas da avaliação que está sendo utilizada. A avaliação, ela vai me passar uma autocompreensão do que eu estou aprendendo, do que eu posso aprender, e ela pode me dar um fator motivador, tá bom? Aí, a função de promover o aprofundamento da aprendizagem. As atividades da prática avaliativa possibilitam ao educador e ao educando a manifestação de qualidade de aprendizagem. Podem deixar também o aprofundamento da aprendizagem, que se os exercícios executados forem tomados com exercício de aprendizagem, a função de auxiliar na aprendizagem. Se estamos atentos às necessidades do nosso educando, na perspectiva do seu crescimento, faremos com isto o melhor auxiliando para que eles aprendam a se desenvolver, tá bom?
a avaliação ela tem a função de promover o aprofundamento da aprendizagem. Então, as atividades elas vão facilitar, vão possibilitar que tanto o aluno como o professor eles se interessem mais, né, em ter qualidade na hora de aprender. Ela vai fazer aquele aprofundamento, né, das atividades, dos exercícios, né, para facilitar a aprendizagem. E temos a função também de auxiliar na aprendizagem. A avaliação, para mim, ela não só auxilia, como para mim ela é um fator determinante da aprendizagem. Porque como vai ter uma avaliação, como eu vou conseguir transmitir o conteúdo, como eu vou conseguir falar na minha linguagem, se eu não sei, se eu não avaliei os meus alunos, se eu não me avaliei minhas condições que eu tenho, as condições de sala de aula. Vejamos, um arquiteto, antes dele fazer um projeto, ele pensa todinho, ele tem que conhecer o terreno, ele tem que conhecer a sua realidade, né? E para aí em si montar o projeto, para o projeto ficar tudo. Da mesma maneira é o professor. Você como professor, a gente não pode chegar e jogar o conteúdo e querer que o aluno aprenda. Não, eu tenho que conhecer o meu alunado. Eu tenho que conhecer a escola, eu tenho que conhecer as classes sociais, eu tenho que conhecer a diferente cultura dos alunos, né? Para só assim ser um excelente professor. O procedimento da avaliação da aprendizagem. Para que haja aprendizagem efetiva, favorecendo as necessidades especiais do aluno, faz-se necessário algumas motivações nos procedimentos didáticos, como por exemplo, atividade complementar ou atividade prévia, as propostas para a turma, introdução e atividade alternativa e complementares de reforço. Sabemos também das modificações do nível de abstração com recursos que utilizamos para facilitar a compreensão. Exemplo material concreto, tá bom? Ao nível de complexidade de atividade, eliminação de parte dos conteúdos, planejando para o aluno atue de maneira autônoma e refletiva, tá bom? Pessoal, as atividades complementares, né, ou qualquer proposta do professor, né, ela reforça o conteúdo, perfeito? Difícil a tarefa de casa que o professor passa, né? Ela é um reforço, é uma alternativa de reforço de conteúdo, né? Que o professor passa para o aluno fazer. E ao mesmo tempo é um procedimento de avaliação. O professor vai conhecer não só a caligrafia, mas vai conhecer as dificuldades do aluno, vai conhecer o pensamento do aluno, tá bom? Para que os alunos com necessidade especial, o processo deve evidenciar os aspectos de desenvolvimento biológico, intelectual, motor, emocional, social, comunicação e linguagem. Gente, aqui a gente abre um parênteses para os alunos com necessidades especiais, porque há muitas necessidades especiais. Então, a avaliação que eu falei era para os alunos dito cursos normais, né? Que esse termo está até errado, né? Todo mundo é normal. Mas aluno especial, cada um tem uma avaliação diferente. A avaliação para um autista é diferente. A avaliação para alguém que tem o síndrome de Down é diferente, né? A avaliação que você fez, vamos dizer uma prova, para uma pessoa e para um deficiente visual. Deficiente visual, a gente sabe que tem que ser em Braille, né? Então, da mesma maneira, para cada um com necessidade especial tem um processo, uma ferramenta diferente, tá bom? Observar a capacidade do aluno em relação ao conteúdo curricular para definir o estilo de aprendizagem. Encontrar as motivações, capacidade de atuação, curiosidade acadêmica, estratégia própria de aprendizagem, condições físicas mais favoráveis para a aprendizagem. O professor, com o aluno com necessidade especial, ele tem que observar bastante a capacidade do aluno, saber aquilo que o aluno com necessidade especial gosta, aquilo que ele não gosta, para poder motivar, para poder cativar. Por exemplo, alguém que tem TDA, né? Que ele tem o transtorno da hiperatividade, ele não consegue ficar quieto. Se o professor falar como aquela aula, 1 mais 1, 2, B com A, na verdade é nem B com A, né? BA, né? E o aluno ele não vai se sentir atraído por aquilo dele. Então o professor ele tem que sempre estar
inovando, se reinventando, não só da boca para fora, mas na prática. O conhecimento sobre a categoria da avaliação nos traz clareza para o procedimento de construção da avaliação. Né? A avaliação, ela é antes, durante do ensino, a avaliação nós temos a diagnóstica, a formativa e a somativa. Esses que é o principal. A diagnóstica, ela vai ser antes e durante do ensino, né, do conteúdo, da aula, da disciplina. E nós temos a formativa, que é durante o ensino, e temos a somativa, depois do ensino. Lembra, diagnóstica antes e depois, formativa durante e somativa depois. Aí vamos continuando aqui, ó. A função da avaliação, ela vai fornecer uma base para o planejamento. É através da avaliação que o professor vai fazer esse planejamento, né? É seu plano de curso, plano de aula, como é mais chamado hoje. Possibilita a seleção e a classificação de pessoas, professores, alunos e especialistas. Gente, quando a gente fala em seleção e classificação, não é só do aluno, né? A avaliação, ela não vai avaliar simplesmente o aluno através de uma prova, não. Ela vai avaliar professores também, vai avaliar diretores, coordenadores, né? Ajusta as políticas e práticas curriculares. Vocês sabem que todo ano a gente tem provas, né? Tem a Prova Brasil, tem a SAEB, o Enem, ele, apesar que ele é um ingresso para a Universidade Federal, mas o Enem, o objetivo dele é avaliar o nível dos alunos do ensino médio. Da mesma maneira que no ensino superior temos o ENAD, tá bom? Aí são as funções específicas da avaliação. Facilitar o diagnóstico, né? A avaliação ela vai facilitar o professor a diagnosticar, né? Melhorar a aprendizagem de ensino, a aprendizagem ou ensino, né? Ela vai ter aquela a função de controle, ela vai melhorar a aprendizagem ou ensino, estabelecer situações individuais de aprendizagem, né? Promover, agrupar os alunos, aquela classificação. Como a gente fala assim de classificação, promover? Primeira série, segunda série, terceira, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Do fundamental, né? Aquele aluno, querendo ou não, né? Eles são classificados, porque por mais que o governo oriente, né? As políticas educacionais oriente a não reprovar, promover os alunos, mas para que promova os alunos, para que classifique, tem que ter uma aprendizagem. Já imaginou o aluno no nono ano não sabe ler, não sabe escrever o nome? Não, mas não pode perder. Isso é uma má interpretação de texto que foi dado que os alunos usam. Ah, mas você não pode me reprovar. Não, é a má interpretação de texto. O professor ele tem que prover maneiras para esse aluno não ficar reprovado. Não quer dizer que ele não pode reprovar o aluno. Avaliação informal. Mesmo quando o professor considera somente a nota da prova para avaliar suas expectativas em relação ao desempenho do aluno, pode influenciar o resultado, sucesso ou fracasso escolar. Gente, olha, é muito comum, até hoje, muito comum, o professor ele só considera a nota da prova. Ele não considera outros fatores da avaliação. Aí tem professor que diz, olha, eu vou te dar ponto de comportamento, ou tirar teu ponto porque você fez isso. E não é o professor dar ponto para o aluno que o aluno se comportou. É dever do aluno se comportar. É dever do aluno ir para a escola para aprender. É dever do aluno fazer as tarefas. Isso é dever do aluno, tá bom? Ah, vou dar um ponto extra para aquele que fica em silêncio. Não, isso está completamente, isso não é uma ferramenta de avaliação. A escola constitui um espaço onde deveria existir somente ações construtivas, éticas e desprovidas de discriminação, né? A escola ela deveria existir somente ações boas, né? Ações construtivas, né? Sem nenhuma discriminação de aluno. Por exemplo, o aluno ele tem dificuldade, o professor tem que saber na sala de aula explicar que o aluno ele tem uma dislexia, que o aluno ele tem uma descalculia, né? Tem que saber explicar isso daí para aquele aluno ele não ser tido como entre parênteses, né, o que não aprende, ele não sabe de nada. Então ele acaba sofrendo preconceito e vai desmotivando, tá bom? Avaliação formal. A avaliação informal pode ser
frequentemente proferidos no âmbito da escola e de sala de aula desprovida de formalidades legais. Pode ocorrer Olha o nome difícil. Pode ocorrer enganchei de novo. Pode ocorrer inadvertidamente e causar danos muitas vezes irreparáveis aos estudantes. Desenvolvida a partir de objetos bem planejados e conduzida de forma ética. Os resultados formais e avaliativos são importantes para a comunicação escolar. Percebe-se que está desempenhando um trabalho de qualidade, tá bom? A avaliação informal ela pode ser proferida no âmbito da escola e da sala de aula. Como assim, a avaliação formal? Ela é desprovida das práticas legais. O professor está na sala de aula, mas aquele aluno ele comenta, ele pergunta, então o professor está avaliando o aluno. A avaliação diagnóstica, né, como o nome já diz, é para diagnosticar. Esse tipo de avaliação funciona como um diagnóstico da realidade que se pretende examinar, fornecendo informação prévia acerca dos aspectos enfocados na prática da escola, em linhas gerais, né? A avaliação diagnóstica pode ser utilizada A avaliação diagnóstica ela é utilizada para conhecer o aluno, a bagagem do aluno, né, as suas habilidades, suas dificuldades, suas motivações. Identificar as possíveis dificuldades do aluno, né? Se o aluno tem dificuldade para aprender determinada disciplina, outra, né? Ou até a maneira de o professor explica. E verificar o que o aluno aprendeu ou não aprendeu, identificando causas de não aprendizagem. Caracteriza o aluno quanto a interesse ou necessidade. Caracteriza o aluno quanto a interesses. Eu repeti aqui 2 vezes, né? Vamos lá, avaliação formativa, tá bom? A avaliação formativa é um conjunto de práticas que se utiliza diferentes métodos avaliativos para medir de maneira profunda e individual o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, né? Só voltar aqui. A avaliação formativa ela vai se utilizar de diferentes maneiras, né? Diferentes práticas para avaliar de maneira mais profunda, né? Como os alunos estão aprendendo. A avaliação emancipadora. A avaliação emancipadora, né? Ela é dialógica e mediadora, né? A avaliação é importante para uma educação libertadora, desde que seu papel, seja investigar os procedimentos que seu papel seja investigar, problematizar e ampliar a perspectiva, né? Os processos não podem ser fundamentados apenas em princípios, critérios e regras de investigação científica e metodológica. Opa, calma aí, passei demais. A avaliação somativa, né, é uma avaliação tradicional que equivale a classificar os alunos por meio de notas, caracterizando assim o melhor ou pior da sala de aula. Não há metodologia integrada para corrigir as dificuldades encontradas pelos alunos com uma nota menor. Os autores ainda completam desconsiderar o nível de dificuldade de cada tarefa, bem como as habilidades individuais do aluno, né? A avaliação somativa ela é a famosa prova. Tirou 10, é aprovado. Tirou 6 também. Tirou 5, recuperação. Tirou 0, está reprovado. As categorias da avaliação, tá bom? Taxonomia é um termo bastante utilizado em diferentes áreas, segundo a Wikipédia, né? É a ciência da classificação, denominação e organização de um sistema pré-determinado que tem como restante um framework, né, conceitual para discussões, análise e recuperação de informação. Características básicas dos domínios da taxonomia de Bloom, né? O cognitivo, né, relacionado ao aprender, dominar um conhecimento, envolve a aquisição de um novo conhecimento, o desenvolvimento intelectual de habilidade e atitudes. Afetivo, relaciona ao aprender, dominar ou conhecer, envolver as aquisições de um novo conhecimento, de desenvolvimento intelectual.
de habilidade e de atitude. O psicomotor, né, relacionado à habilidade física e específica, tá bom? Gente, as características básicas da taxonomia, né, é o cognitivo, né, que ele vai para a parte intelectual, para a parte sentimental, né, para as habilidades, tá bom? E o afetivo, né, que eu mudei, tá bom? Sentimental no afetivo. O cognitivo é a capacidade intelectual e a habilidade que cada indivíduo tem, tá bom? E o afetivo é relacionado ao desenvolvimento intelectual, de habilidades, de atitudes, né, relacionados ao aprender e dominar o conteúdo. O psicomotor relacionado à habilidade física que cada um tem, tá bom? Muito obrigado a todos que permaneceram até o final, né? Eu espero que permaneceram. Se você tiver alguma dúvida, professor, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, nos mande mensagem que a gente vai responder, tá bom? Comente lá no fórum sua dúvida também. Até a próxima aula.